Shalom, shalom, bom dia, bom dia, bom dia, mulher de Deus, bom dia, mulher sábia, bom dia, mulher posicionada. Vamos para mais uma live abençoada, em nome de Jesus, adorando e bendizendo aquele que é digno de toda glória, de todo louvor, de toda adoração ao Rei dos Reis, aquele que é santo, 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 santo. Nós te adoramos, Jesus, nesse dia, te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos perante o teu altar, diante da tua presença. Eu quero entregar nesse momento as nossas vidas, adorar ao Senhor por causa, Pai amado, da sua identidade. Louvamos ao Senhor pelo que tu és, ó Deus. O teu Espírito que habita em nós se manifesta nesse tempo e nós queremos honrar e celebrar pelo privilégio que nós temos, meu Senhor, de sermos cheios do teu Espírito. Assim eu oro, Pai, ativando esta promessa sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Que teu Espírito se manifeste sobre cada casa, sobre cada família nesta hora, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Pai, ministrar no coração de cada mulher que chegar aqui nesta live, as mulheres que assistirem também a gravação. Deus, eu quero profetizar, Pai, em nome de Jesus, que essa live será um divisor de águas, meu Senhor, para muitas famílias, para a glória e honra do teu nome, Senhor. Entregamos as nossas vidas perante o teu altar, pedimos perdão ao Senhor por toda falha, por todo pecado, por obra, palavra, por pensamento. Nos cobre com teu sangue, Senhor. Não deixa, Pai. Não deixa, Pai, o inimigo calar a nossa voz, Senhor. Não deixa, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, nos socorre, Pai. Nos socorre, Pai, em nome de Jesus. Esse é o clamor da nossa alma nesse dia. Em nome de Jesus, manifesta a tua glória, Senhor, do nosso DNA profético. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a unção do louvor que paira nesse portal profético venha tomar, Pai, os portais da eternidade e chegar, Pai querido, aos teus ouvidos o som da terra, dos adoradores que te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Juntamos a nossa adoração com a dos anjos para declarar que tu és santo, 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 digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor. Fala conosco, Pai. Derrama da tua graça e da tua unção sobre nós. Libera, Senhor, o teu favor. Libera, Senhor, das tuas promessas, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro pedindo ao Senhor, Pai, vai selando com o teu sangue, meu Pai amado, cada palavra que for dita nessa live. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, libera agora, Senhor, as tuas promessas sobre a tua igreja, Senhor. A tua igreja aqui representada, Pai, em nome de Jesus. Os nossos filhos que também são tua igreja. Eu oro consagrando-os perante o teu altar, Senhor, mais um dia. Peço que o Senhor libere os teus anjos, Pai amado, para nos guardar, nos proteger, nos cercar, Pai, em nome de Jesus. E que nós venhamos levantar altares de adoração nas nossas casas. Porque foi para isso para o qual o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Afugenta o adversário, Pai. Nos cerca, Pai, com uma redoma de proteção, redoma de fogo, guardando a nossa casa, guardando o nosso ministério, guardando as nossas redes sociais, protegendo tudo que leva o nosso nome. É isso que eu peço, Paizinho. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, renova agora toda a nossa armadura, Senhor, e nos encoraja, nos fortalece e nos capacita o tempo inteiro para a tua glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Levante altar de adoração ao Senhor. Ele é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor. Shalom, shalom, mulher de Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Keila, Deus abençoe Keila, Rosângela, a paz do Senhor Jesus. Fátima, Leme, shalom, minha amada. Glória a Deus pela vida de vocês. SM Bolsas, seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus é fiel e poderoso e tem levantado vocês, mulheres de Deus, para estarem junto comigo. Jussara, seja bem-vinda, minha amada. Carolina, Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda, Carla Pimentel. Deus abençoe, missionária, em nome de Jesus. Deus abençoe todas vocês. Rosângela, Deus abençoe. Vamos que vamos, porque hoje vamos falar aqui rapidamente sobre a música. Até aqui o Senhor nos ajudou
As lutas têm sido grandes, meu Deus, quantas investidas, mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco e Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós possamos imaginar. A Ele seja glória para todo sempre. A Deus, o nosso Deus. Amadas, eu trago aqui uma referência que está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Hoje nós vamos falar sobre a música usada como arma espiritual contra os nossos filhos. E hoje eu vou trazer aqui essa referência que está escrito assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Glória a Deus. Vamos trazer mais um tema aí que parece inofensivo, mas que tem sido uma das principais armas usadas por Satanás contra a vida dos nossos filhos. E nós precisamos ter esse discernimento a fim de que nós possamos ajudar os nossos filhos e que nós também possamos levantar a bandeira do nome do Eterno. Que o Senhor Deus fale poderosamente aos nossos corações em nome do Senhor Jesus. A verdade é que o inimigo ele usa essa arma contra os nossos filhos porque ele sabe da importância da música. A música ela é uma linguagem espiritual. A música ela tem o poder de ativar o espírito, ela tem o poder de modelar as emoções e ela tem também o poder de programar a mente. Então você vê que a música ela é essa arma, é uma arma espiritual. E uma arma espiritual ela pode ser usada tanto no reino da luz quanto no reino das trevas, porque o reino espiritual ele é dividido dessa forma, reino da luz e reino das trevas. Então, assim como nós podemos exaltar e bendizer o nome do Senhor através da música, o reino das trevas também é proclamado, ele é invocado, ele é atraído para as casas através da música. E há muita sutileza aqui, porque a música ela é algo assim inexplicável. A música ela mexe conosco de uma forma tão grande que é incrível. Se hoje nós lembrarmos de uma música tipo que nós cantávamos na nossa infância, nós sentimos as emoções aguçadas, o mesmo sentimento, a mesma lembrança, tudo que a gente sentiu naquela fase em que aquela música estava fazendo sucesso, a mesma sensação nós voltamos a sentir como se fosse agora. Às vezes é só lembrando da música. Então quando a gente para lembrar a música do nosso tempo, meu Deus, quanto que essa música nos conecta. A música, ela também é uma ferramenta que forma laços de almas. Tanto laços bons quanto laços ruins. Então é por isso que nós temos que tomar bastante cuidado, porque é uma arma poderosa aqui, e o inimigo sabe disso, e o que é que ele faz? Ele investe pesado na indústria musical, especialmente nas faixas consumidas por crianças e por adolescentes. Então nós temos que ter discernimento, pedir ao Senhor discernimento, sendo essa a música, né? Sendo ela uma linguagem do Espírito, a música ela vai além da melodia e ela entra na alma. E ela molda comportamento, ela molda valores, ela molda decisões, ela tem essa capacidade, porque a música ela é espiritual. E aí o diabo ele sabe que ele não consegue formar uma adoração que adora a Deus. Então ele, sendo ele que ele não consegue fazer isso, ele vai fazer o quê? Ele vai de uma forma ou de outra procurar forjar, trazer até mesmo dentro dos adoradores de Deus, trazer uma forma de que essa geração o adore sem saber, o adore sem perceber. E muitas vezes nós estamos cantando músicas na igreja e nós estamos pensando que estamos adorando a Deus, mas não estamos. Muitas vezes músicas que são tocadas nas nossas casas, que a gente pensa que está adorando a Deus, mas não estão. É por isso que é necessário ter discernimento de espírito para saber
Quem é que está por trás? Muitas músicas que nós vemos aí, que nós não temos noção. Gente, nós precisamos conhecer a história da música, a história do compositor. Ah, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não? Quando a gente escreve uma carta, nós estamos colocando o nosso coração para fora em um papel. Quando uma pessoa, um compositor, escreve uma música, é só você ver os salmos, os hinos, as melodias que o Davi, ele compunha, você vai ver que ele coloca a alma dele, ele tira o coração de dentro para fora e ele coloca com toda a força. E inclusive os salmos, os cânticos que são escritos lá, eles são escritos em momentos específicos, em momentos de dor da vida de Davi. E também do momento de alegria, quando ele engrandece ao Senhor pelas vitórias e tudo, né, dentro de um contexto, de uma história que ele está vivendo. Então toda música, ela não é feita assim, sem intenção. Se tem uma coisa que Satanás sabe muito bem ser, muito mais do que nós crentes, é intencional. É por isso que nós temos que usar essa arma que ele usa contra nós e replicá-la. Usar essa arma contra ele. Da forma, né, que condiz a palavra de Deus. Então você vai ver que músicas que são feitas por compositores, por certos compositores, muitas vezes o compositor, ele está completamente incorporado. Então, muitas vezes não é ele que está escrevendo, é aquele espírito que está influenciando ele. E quantas músicas estão sendo cantadas que foram compostas por demônios através de pessoas? Às vezes a pessoa vai compor quando ela está possessa. Então quem é que está compondo aquela música? É por isso que nós temos que ser possuídas completamente pelo Espírito de Deus, porque também nós conseguimos ver músicas que a gente diz, não é possível. Quem compôs essa música aqui não estava nessa esfera natural, estava vivendo o sobrenatural em Deus, porque você sente, tem algo diferente, tem uma atmosfera diferente. Então não é qualquer música que tem que estar na nossa boca, não é qualquer música que tem que ser cantada na nossa casa, temos que conhecer a história das músicas. Você já viu que tem história, tem música que a gente toma pra nós. A gente diz, essa música me escreve. Essa música aqui é a minha cara. Essa é a minha música. Tem casais que quando começam a namorar, escolhem, essa é a nossa música. Agora, o que é que tem por trás dessa música? Que ligação de alma com o espiritual, com o sobrenatural, essa música está fazendo? Será que essa música está trazendo uma dimensão de glória ou está trazendo uma dimensão de trevas? Pessoas que cantam músicas, que colocam músicas em seus carros, em suas casas, sem entender o que está falando na letra. Quantas letras que parecem ser, mas não são. Muitas vezes tem músicas que estão trazendo alusão diretamente ao príncipe das trevas. E a música está sendo proclamada, conclamada, às vezes até mesmo em cima dos altares das igrejas. Muitas vezes tem músicas que estão sendo cantadas nos altares da igreja, vazias da presença do Espírito Santo e cheias de uma humanidade. Só que no altar da igreja, no altar do Senhor, não é para exaltar a humanidade, pelo contrário, é para exaltar o Deus Todo-Poderoso. E nós sabemos que a origem espiritual da música vem exatamente ligada diretamente a Lúcifer. Por quê? Porque Lúcifer, antes de cair, Satanás, né? Ele era um querubim ungido. Então, ele era inclusive o responsável pela adoração celestial. Está escrito lá em Ezequiel, capítulo 28, versículos do 13 ao 14. Então, ele conhece muito bem o poder da música e, lógico, ele não deixaria de usar isso ao seu favor, para cumprir os seus desígnios. Então, depois da queda, o que é que ele faz? Ele passa a corromper o propósito da música. Em vez de louvar a Deus, a música passa a ser usada como manipulação de massas, manipulação de pessoas, de gerações, de um corpo inteiro, de um grupo inteiro. Você vai ver que um só artista, ele é capaz de juntar milhões de pessoas no mundo para se conectar a uma música. E hoje nós temos visto como que
Portais espirituais das trevas estão sendo abertos literalmente nos shows, principalmente focando na infância e na adolescência. Então, vamos prestar atenção. Será que você consegue captar qual tipo de música que o seu adolescente está ouvindo? Você consegue captar qual tipo de música que a sua filha, o seu filho estão ouvindo? Você consegue? Você tem esse discernimento? Você está atenta para isso? Então, essa é mais uma live aí em que o Senhor vai nos trazer esse discernimento. Então, a música, ela carrega um espírito. Já foi falo aqui. E esse espírito vai influenciar o ambiente espiritual da casa. A música, ela vai trazer uma atmosfera para dentro de casa e também, lógico, para o coração. A música, ela traz uma atmosfera dentro da igreja. Inclusive, é através da música que os portais são abertos para que a glória do Senhor se manifeste dentro da igreja. O louvor genuíno dos verdadeiros adoradores atraem o céu para a igreja, para dentro da casa do Senhor. Então vamos refletir sobre esse poder, porque música não é físico, muito pelo contrário, é 100% extremamente espiritual. Então a música, você já está ouvindo aqui eu dizer, na forma que eu quero dizer para você que a música também, ela não é neutra, como nada nesse mundo não é neutro, cultura não é neutra, não existe nada de neutralidade. Todo mundo pode dizer assim, mas isso aí é normal, isso é cultura, não sei o que. É essa a ideia que o inimigo quer que a gente tenha. Que as coisas são, não tem nada não, sabe? É neutro, isso aí é bobagem, não sei o que. E quantas coisas que a gente acaba fazendo de errado, abrindo portais para cativeiros espirituais e colocando os nossos filhos, nós como mães, muitas vezes. Por quê? Porque nós dizemos, isso aí não tem nada não, isso é uma bobagem, isso é nada, isso aí é coisa da minha cabeça. Alguém vem nos instruir, isso aí é exagero seu. O inimigo sempre ele vai criar uma forma. Lógico que você não vai viver bitolada, mas você precisa viver em conexão com o Espírito Santo para que ele te ajude a discernir o que é do que não é. Porque você está neste mundo, mas você não é dele. É isso que você tem que entender. Então toda música, ela carrega uma frequência espiritual, sim. Toda música, ela carrega uma frequência ou de trevas ou de luz. Então não tem como você misturar as trevas com a luz. E aqui eu já derrubo por terra aquela ideia de mas eu posso ouvir música secular, porque o que é que tem de mal na música secular? Ei, preste atenção, não é somente sobre a composição em si, é sobre a intenção que foi composta, é sobre quem compôs, é sobre uma carga energética e espiritual da pessoa que compôs também. Quando você pega uma música, você carrega uma energia espiritual que veio de quem compôs. Você sabe de onde veio? Você conhece a origem? É uma mulher, é um homem cheio do Espírito de Deus? Ou é cheio de espírito de engano? Procure ver, procure analisar. É muito triste o quanto que muitas vezes nós somos enganados, porque falta o conhecimento, a investigação. Então Lúcifer, ele tinha instrumentos em seu próprio corpo, ele era feito de música, então ele conhece muito bem. Quando ele cai, ele usa esse dom para desviar a adoração que pertence a Deus para o quê? Para os seus próprios bens, para os seus próprios propósitos, para os seus próprios méritos. Então você precisa relembrar, eu preciso relembrar com você, que a música, ela vai influenciar as suas emoções. Quando você está se sentindo triste, a sua alma, ela pede uma música triste. Mas quando você canta, quando você coloca, ouve uma música alegre, aquela música, ela tem o poder de mudar aquela realidade de tristeza para alegria. Da mesma forma, faça o teste se você nunca fez. Se você estiver alegre, ouça uma música melancólica para você ver. Então, a música, ela influencia as emoções, ela abre a mente ou até mesmo fecha, e ela ativa portas no mundo espiritual. A música é extremamente
poderosa. Então vamos aqui falar sobre a música secular. Como que a música secular, ela atua como arma espiritual. Crente que ouve música secular precisa se converter. Deixa eu falar bem direto aqui, que é para poder já ficar bem claro. Então, a música secular, no contexto espiritual, o que é que ela traz? Na mente, como é que ela atua? Ela exalta o orgulho, ela exalta a sensualidade, os vícios, os desrespeitos, muitas vezes. Então, muitas vezes, as músicas seculares que os nossos filhos estão ouvindo embutidamente ali, sabe, de uma forma bem sutil, porque existe algo chamado mensagens subliminares. E a música, ela é exatamente esse canal onde as mensagens subliminares também, né, além dos filmes, dos desenhos, de outras coisas também, que traz essa mensagem que muitas vezes está ali, ó, trazendo uma mensagem no subconsciente do adolescente, do jovem, da criança, plantando sementes de desrespeito aos pais, plantando ideias e valores invertidos àqueles que você está ensinando, àqueles que estão escritos na palavra de Deus, porque nós sabemos, de acordo com Deuteronômio 28, quais são as formas de você seguir para você ser abençoada ou amaldiçoada. Lá na palavra de Deus está escrito claramente isso aí, na Bíblia, na palavra de Deus. É nossa vivência diária, nós começamos a ver, quando nós colocamos em prática o que está escrito na palavra, a nossa vida muda. E quando nós deixamos de colocar, nós vemos também mudança, para o mal, para o ruim, né? Então, oremos nesse sentido, para que o Senhor nos dê despertamento, discernimento sobre o que nós colocamos nos nossos ouvidos, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas estão dizendo, não entendo, porque eu oro, e é ataque de todos os lados, e aí você diz, Senhor, coloca o capacete da salvação, e na oração diz que faz, acontece, o capacete é para proteger os ouvidos, mas você não protege os ouvidos, porque Deus, ele não vai dizer, ouça essa música ou não ouça. Deus, ele te deu livre-arbítrio. Eu posso muito bem chegar na minha casa e escolher a música que eu quero tocar. E hoje há uma facilidade tão grande que é só a gente dizer, Alexa, tocar tal e tal. E ela já está tocando. Então muitas vezes ainda vem umas misturinhas aí que a gente tem que estar na vigilância. Então não é sobre Deus fazer por nós, não. É Deus trabalhar em nós para que nós tenhamos discernimento. É isso que nós temos que forjar no coração dos nossos filhos. Essa música aqui, ela tá fazendo bem, ela tá condizente. Quantas músicas profanas, quantas músicas debochadas, quantas músicas ridículas que o adolescente, o jovem, a criança, até mesmo o adulto está se ridicularizando e não está percebendo por causa do discernimento espiritual que já não tem faz tempo. Criança por si só, adolescente por si só, não vai ter discernimento espiritual mesmo, não. Quem é o responsável para trazer esse discernimento? São os pais. Então o discernimento a gente vai trazendo com o conhecimento, ensinando, mostrando, em amor. Em amor. É delicado isso aqui. Provérbios 23, versículo 7 diz assim, ó. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Então, assim como você imagina em sua alma, mesmo que essa imaginação, que esse pensamento tenha sido construído sem você perceber, é exatamente assim que você é, porque a alma, ela é o ser vivente, ela é você em ação. Então, essa é a sua alma, e a alma, ela é moldada, ela é modelada de acordo com o que você ouve, de acordo com o que você vê, de acordo com o que você sente, de acordo com o que você fala. Ontem nós falamos sobre o poder das palavras no treinamento dos nossos filhos. Então eu quero que você entenda isso. A parte principal do seu corpo que mais você tem que ter preocupação de proteger é a sua mente. Por quê? Você protegendo a sua mente, o seu corpo também vai estar protegido, porque é na sua mente onde recebe o primeiro sinal. Então a mensagem vem na mente, e a mente, ela distribui para todo o corpo. Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você coloca na sua casa. A música que você permite tocar no seu carro, tocar no seu som, você precisa ser intencional em relação a isso aí. E, inclusive, esse é um portal poderoso que nós estamos vivendo no mês de Nissan, que é a arma de guerra contra o adversário, é a música.
E nós muitas vezes não estamos usando da maneira correta, né? Enfim, a música, ela atua como arma espiritual na mente, como eu falei aqui agora, e no coração. As músicas românticas, ou seja, música de sofrência, né, de sofrimento, que desencadeiam dependência emocional, fantasias e carências emocionais. Gente, são tantas músicas que geram dependência emocional. Você já viu que quando uma pessoa ela tem problemas emocionais, problemas sentimentais, para ver quantas dessas músicas são músicas de sofrência. O casamento já acabou, o relacionamento acabou, houve uma traição e aquela música fica ali, ó, reforçando aquele sentimento, reforçando aquela dor. Gente, tem umas músicas que eu me lembro, música da época que ouvia na infância, né, que as pessoas ouviam, principalmente as pessoas do interior, que gostam mais daquela música mais sertaneja, que são músicas que muitas vezes reforça aquele sofrimento, aquela dor que vivia lá na terra, né? O plantio, aquela dor sertaneja, né? Os sertanejos, então os que passaram por situações dolorosas, difíceis, fome. Então as pessoas, elas contam histórias através da música. E o problema não está em contar a história. O problema está na influência que aquela música vai exercer. Quem é que está dominando aquela melancolia toda? Muitas vezes são espíritos depressivos que estão sobre quem compõe. E esse espírito depressivo, ele vai se propagando. E a música, ela vai disseminando a depressão. Por causa de quê? Porque existe um espírito maligno ali intencionalmente. E você vai ver que são músicas, ó, toda música que ela tem uma facilidade de expandir, de ter sucesso, tem alguma raiz espiritual profunda. E muitas vezes essas músicas que elas têm essa expansão, de repente, do nada, você vê, gente, que estratégia do inimigo. Você vê que a música, muitas vezes, ela só tem uma frase. Às vezes é só uma palavra que fica martelando ali, ó. Senta, 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 senta. E é só, ó, estimulando coisas que... Porque por trás tem uma conotação forte. Então essa música, ela vai promover uma reprodução ali o tempo todo, o que vai programar aquela mente para intenção. Sem falar que músicas, elas foram, exatamente, música chiclete, gruda mesmo. É terrível isso aqui. Então, você vê, ó, não tem nada de produtivo. Tem uma frase apenas vazia. Vazia, não tem sentido nenhum. E a música, ela viraliza. Ela vira rápido assim a cabeça das pessoas. E aí você vê jovem, criança, adolescente, idoso, tudo cantando. Tudo cantando. Por quê? Por causa da viralização, por causa da conotação, da dependência emocional que está ali por trás. Por causa de criações que vai conectar com as carências emocionais das pessoas. Então, pessoas que têm problemas de ligaduras na alma, problemas de feridas da alma, traição, abandono, rejeição, humilhação, luto. Quem está no luto, gente, está com o coração dilacerado. Então a alma, ela está completamente vulnerável. Aí a música entra e vai conectar com a dor. Se conecta com a dor, pronto, reforça aquela dor, reforça. Porque a alma enlutada, ela não quer sair do luto. Ela não quer, porque há as emoções ali bem afloradas. Então é por isso que, inclusive, a própria ciência, ela determina, ó, é normal o luto, é necessário vivê-lo, inclusive tem que jogar tudo para fora, né? Essas emoções de dor, tudo tem que ser tratado, tem que ser colocado para fora. Mas um luto que ele dura muito tempo aí, tem alguma coisa que está pego aí, que está preso no mundo espiritual. Então tem uma opressão, espíritos opressores que trabalham nos corações enlutados para não permitir que essa pessoa avance, para que fique presa em uma dependência emocional. Em um casamento, aquela música era a música do meu casamento, mas o casamento acabou, mas a música está conectando ali, ó, porque houve um voto, houve um pacto, porque música também faz pacto. Olha só, isso aí é muito sério.
Então, músicas românticas, músicas de sofrimento aí, muitas vezes vai desencadear dependência emocional, fantasias e carências emocionais. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobretudo, o que se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, guarde a sua alma, proteja a sua alma, cure a sua alma. Cuide das suas emoções, porque das suas emoções vai proceder as fontes da vida. Então, a sua vida, ela vai frutificar, ela vai crescer, ela vai ser uma fonte de água, né? De águas vivas ou de águas paradas. Depende do que for, do que tiver na sua alma, no seu coração. A música também, ela atua como arma espiritual, atuando diretamente mesmo na identidade das crianças. A identidade das crianças e dos adolescentes. Por quê? Porque é nessa fase que está havendo a formação. E você também foi criança. Você também foi adolescente. Eu também fui. Então, músicas que forjaram a nossa identidade. Quando criança, quando adolescentes. E hoje nós temos essas marcas. Carregamos essas marcas. Porque tudo na nossa existência também traz uma marca, traz um impacto direto sobre a formação da nossa identidade. Então, crianças e adolescentes nessa fase aí de formação da identidade passam o quê? A imitar o que ouvem. São os trajeitos, né? A própria forma de se vestir, o próprio estilo de vida do cantor, do influencer. Uma geração que está contaminada pelo TikTok. Nós temos visto crianças e adolescentes contaminadas. Não é a plataforma em si, mas é o que a criança está assistindo. A estratégia do inimigo é essa. Tem uma plataforma que viraliza. São vídeos curtos, mas são dancinhas repetitivas. E gente, a gente vê crianças piquitititas que já tem no seu instinto já pecador, né? Porque a criança, ela tem essa natureza de Adão, né? Como eu sempre falo, a natureza de Adão mesmo, porque todos pecaram e pecaram. Quando Adão peca, todo mundo peca junto, né? Digamos assim. Então, já existe uma natureza pecaminosa em nós que ela quer ser aflorada o tempo todo. A questão é a quem é que eu vou mais alimentar. Quando eu alimento a natureza do pecado, a minha carne, os meus desejos, quem vai sobressair? Lógico, é quem mais eu alimentei. Agora, quando o espírito é alimentado, é diferente. Então, quando o meu espírito é alimentado com a palavra, com palavras vivas, com uma modificação pela influência do Espírito Santo, é diferente. Agora, nessa fase aqui, o adolescente e a criança que está em formação da sua identidade começa a mudar os seus trejeitos, a sua forma de se vestir, a sua forma, inclusive o cabelo. Olha a influência que tem. Você vai ver pessoas, a moda, né? Os influencers, eles estão ligados. É uma teia de aranha, sabe? Porque não são questões isoladas. É tudo ao mesmo tempo. É a música, é a moda, desenhos, tudo. A intenção com muita força. Para quê? Para emaranhar os nossos filhos. Para que os nossos filhos caiam nessa teia. E a gente sabe o que acontece quando alguém cai na teia de uma aranha. Meu Deus do céu, quando um inseto cai. Então já sabe, é difícil de sair. Não vai sair, muito provavelmente não vai sair. Mas o inimigo, ele está exatamente usando esse tempo para emaranhar essa geração de crianças, de jovens e adolescentes. E aí a gente vai ver que isso vai mexer na identidade. Inclusive, músicas têm o poder de mexer na identidade sexual. A identidade sexual, exatamente, porque a influência de uma pessoa com uma identidade contaminada vai fazer o quê? A tendência é fazer isso crescer. É fazer crescer. Que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos. Há uma influência no vocabulário, a forma que se fala, as gírias, as palavras. Quantas crianças que repetem apenas aquilo que veio, porque faz parte, elas estão tendo que aprender com alguém. Toda pessoa que ela está em uma fase inicial da vida, ela vai estar precisando olhar para alguém para aprender. Não é do nada. Não é do nada.
Então, alguém vai estar ensinando. Então, tem toda essa influência. Essa é a batalha espiritual. Esse é o ataque. Glória a Deus. Deus abençoe aí, ó. Vivendo no Santo dos Santos. Chegou, glória. É forte, hein? É vivendo no Santo dos Santos mesmo. Do Santo dos Santos, do Santo Deus Todo-Poderoso que nós queremos estar. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe. Então, as letras, elas vão ditar comportamentos, inclusive, que eu já falei aqui, comportamento de gênero. Vai ditar rebeldia, agressividade, sensualidade e muito mais outras coisas. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque essa é a forma que a música atua como arma espiritual contra os nossos filhos. E no espiritual, a música ela tem sido usada como altar para entidades espirituais. Porque tem músicas consagradas diretamente a entidades malignas, músicas consagradas. E outra, hoje em dia não tem muito o que esconder. Não tem muito o que esconder. Antigamente as coisas eram mais ocultas, né? Mas hoje você vai ver um ocultismo bem escancarado. Então, quando os compositores que estão falando mesmo e tal, ó, eu fiz isso, fiz aquilo, consagrei, isso, muitas músicas ritualizadas que estão sendo cantadas pelos nossos pequenos. Pelos pequenos na escola, as escolas, por falta de discernimento, também contribuindo com isso, estão disseminando essas músicas e por aí vai. Eu sei porque eu sou do ambiente e eu sei muito bem o que acontece. E muitas vezes não tem essa preocupação. E outra, assim, uma minoria de músicas para compor os ambientes que cercam os nossos filhos. E lógico que muitas vezes não vai haver interesse também. Então, por isso que ter uma escola de educação cristã, gente, é um desafio gigantesco, muito grande. Porque o repertório é pouquíssimo. Quando nós vamos fazer um planejamento de uma festa, por exemplo, meu Deus do céu, e que música que coloca? Qual a influência que tem na música? A gente procura o repertório cristão vazio. Pouquíssimos mesmo. É por isso que o Senhor tem que levantar os educadores nessa geração para trazer o reino de Deus para dentro das escolas. E nós, como mães, colocamos os nossos filhos nas escolas, nós temos que pedir ao Senhor discernimento. Infelizmente a gente não consegue encontrar escolas. Pode ter bem um ou outro lugar assim, como eu estou falando, é muito pequeno, é muito pouco. Então muitas vezes não tem uma facilidade, não tem um acesso. E outra, a mentalidade dos pais, a maioria, eu digo com propriedade, a maioria não está nem aí para isso. Porque acha que conduzir os filhos no evangelho é levar os filhos para a igreja. Se fosse assim, filho nenhum saía da igreja. Não é. O evangelho às vezes não entrou no coração da criança. Não entrou no coração do adolescente. Ou entrou e saiu porque algo foi mais forte do que ele lá no mundo. Então o inimigo tem usado dessas estratégias. Então é para nós termos discernimento, abrir os nossos olhos e estarmos atentas ao que se toca nas escolas, ao que se ouve nas escolas, a fim de quê? Porque você não vai impedir, você não vai poder proibir o seu filho de ir para a escola, você não vai conseguir impedir o seu filho de viver nesse mundo, porque ele está nesse mundo também, mas a mente dele precisa estar blindada. Como é que se blinda a mente de um filho? Com instrução. Você precisa ser uma mãe que se interessa por aquilo que o seu filho vê, que você precisa ser uma mãe que você pesquisa sobre aquilo que ele está acessando, a fim de que você possa ter recursos para que você possa ajudá-lo, para que todos os coleguinhas estejam dizendo que é bom e o seu filho na contramão esteja dizendo isso aqui não é bom. Ainda que ele queira estar lá porque o corpo, porque o material, porque a carne, ela vai querer ser alimentada com as coisas da carne, e outra não vai querer ser a única pessoa, o único pontinho fora da curva. Mas você tem que plantar essa semente no coração do seu filho. Você não pode se deixar passar por desapercebida. Você não pode ser uma mãe passiva. Você precisa se posicionar e mostrar para o seu filho a verdade. Muitas dessas músicas, inclusive cantigas de roda,
que foram consagradas, feitas exclusivamente para entidades, diretamente. Você precisa fazer pesquisas a respeito disso aí, para que você possa ter esse posicionamento e esse discernimento, a fim de você ajudar os seus filhos, porque são músicas que, principalmente se elas são expostas, né, com um tempo prolongado, músicas aparentemente inofensivas, musiquinhas bobas, do boi, 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 da cara preta, da barata que diz que tem 7 saias de filó, que tem exatamente uma invocação para pombagiras do inferno vir se materializar, e a gente está cantando, e a gente acha bonitinho. Por quê? Porque falta o conhecimento. Quantas vezes nós cantamos essas músicas sem saber? Faça uma pesquisa sobre isso. Faça uma pesquisa sobre as músicas que trazem essa conotação de entidades sendo convidadas a entrar dentro das casas. Oremos e vigiemos. Não é somente orar, de nada adianta você orar de madrugada e você bater pé e fazer arruaça, né? Fazer um arregaço no inferno com a sua oração, se o seu posicionamento não for de vigilância. Ó, Praia Francisco entrou na roda e começa a vir um monte de música, né? Que são músicas assim, escravos de Jó. Ó, gente, ó, que coisinha linda, a musiquinha linda. Gente, vamos procurar entender o que é que se passa nessas composições, né? Então, como é que também as músicas, elas vão intervir, elas vão ser armas espirituais contra os nossos filhos na vida profissional e na acadêmica? Aqui já parte um pouco mais para jovens, né, que já tem essa responsabilidade. Então, jovens viciados em músicas seculares, vivem dispersos, a mente está, completamente vulnerável. Muitas vezes tem dificuldade de concentração, baixa produtividade e isolamento. Você vai ver que geralmente são os jovens que são mais ligados em músicas seculares e também em músicas internacionais. Porque é uma paixão, acho lindo o inglês. Gente, acha lindo o inglês? Se matricula no curso, é lindo mesmo, faça o curso. Mas fica ouvindo músicas que você não entende nem o que está falando, e às vezes tem uma letra até aparentemente boa, mas é a mesma coisa. Se nós já temos dificuldade de entendermos as raízes das músicas ditas, né, brasileiras, quanto mais as músicas estrangeiras. E às vezes está ouvindo coisas que não sabem nem o que é, não sabem nem o que é que está falando ali. Tem invocações malignas, tem espíritos influenciadores entrando e alimentando a alma, dominando e oprimindo as emoções. Gente, isso é muito sério, muito sério. E no sono, qual a interferência dessas músicas no sono, nos sonhos? Por exemplo, pessoas que ouvem músicas à noite, fones de ouvido, letras muitas vezes com palavras negativas que vão afetar também o sono, trazendo o quê? Trazendo invocação a entidades que vai promover pesadelos, cansaço espiritual, confusão. Então, eu, por exemplo, eu sou adepta de ouvir algo enquanto eu estiver dormindo. Porque eu acredito na frequência da música. A frequência, ela atrai uma atmosfera para o ambiente. Então, eu costumo fazer o quê? Eu tenho o meu quarto aqui, estou no meu quarto de oração. Então, aqui eu já deixo o louvor cantando antes de eu dormir. Porque quando eu levantar na madrugada para orar, eu já sinto esse ambiente já, dificilmente eu deixo sem uma música. Quando não, é um fundo musical. Geralmente eu coloco o som do chofar, porque eu sei que o som do chofar é profético, tem algo sobrenatural também. Aqui já entra em um outro mistério. Mas é essa frequência que gera-se no ambiente. Então ali já tem um ambiente preparado. Qualquer tipo de influência, de manifestação que tentar vir, nós já estamos preparados. Então já entramos em um ambiente profético. Ali na própria oração a gente já vai sendo usado e o Senhor já vai começando a mostrar coisas e a coisa vai ficando mais fácil. Então, pessoas que ouvem músicas aleatórias, sem cuidado, é muito perigoso mesmo. Nós temos que ter discernimento. Tem pessoas que não conseguem nem dormir com nenhum tipo de som, né? O ideal, o adequado para para a ciência, né? O ideal é que haja silêncio total. Para quê? Para não trazer interferência direta no sono.
Então, muitas vezes, pessoas que têm costume de dormir com fone de ouvido, houve uma época da minha vida que eu dormia bastante com fone de ouvido, mas não é qualquer coisa não. Não é qualquer coisa não. Não é desse jeito não. Mas temos que ter discernimento, né? E muitas vezes, adolescente principalmente, por quê? Papai e mamãe foi dormir, a gente não vai botar os meninos no colo, nem tampouco no nosso meio. Então, eles ouvem muitas vezes o que eles querem, e muitas vezes, mesmo sabendo não faça, eles vão e fazem por causa da natureza adâmica mesmo, que está ali atuando. Então, nós temos que estar o tempo todo sensíveis ao toque do Espírito Santo, para entender que muitas vezes são invocações que são feitas de espíritos malignos para dentro das nossas casas, que estão vindo influência, porque nossos filhos estão abrindo portais espirituais, abrindo brechas para que o inimigo entre e atue daquela forma. Por isso que nós temos que nos levantar como Neemias. Por isso que nós temos que fazer como Jó. Jó, ele fazia o quê? Ele sacrificava pelos seus filhos, mesmo sabendo que talvez seus filhos nem tivessem pecado. Então, na dúvida, vamos sacrificar logo. Vamos fechar as brechas para que não tenha nenhum espaço para o inimigo entrar aqui na nossa família. Então, é isso que o Senhor tem levantado. Para isso que o Senhor tem levantado as mães sábias e posicionadas. Para serem torres como Neemias. Levantando as muralhas da nossa casa. Muralhas de proteção e ao mesmo tempo atenta. Porque Sanbalat e Tobias está ali. Os ataques vêm de todos os lados. E você precisa usar as suas ferramentas. Então o louvor, ele vai servir também como uma ferramenta que vai ajudar você a construir essa muralha. É levantar o louvor e adoração na sua casa. Tem pessoas que só ouvem uma música quando vai na igreja, porque não sou assim apegada à música. Não é questão de ser apegada à música. É questão de você entender que a sua alma tem que ser treinada. A sua alma precisa ser treinada para ser uma adoradora. Porque os adoradores verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, toma muito cuidado. Tem uma responsabilidade aí que o Senhor colocou sobre nós. E essa responsabilidade, ela é bastante profética. Deus, ele nos constituiu como atalaias na vida dos nossos filhos. E o que é um atalaia? Um atalaia é um profeta que fala aquilo que ouve de Deus. Fala para os filhos, vamos dizer, né? Entendendo que somos atalaia na vida dos nossos filhos, é assim. Então, o que é que nós temos que fazer? Nessa função de sermos atalaias, nós temos que filtrar o que é que entra pelos ouvidos dos nossos filhos. E isso é tão essencial quanto o alimento que os nossos filhos comem. Porque aquilo que eles ouvem também é alimento para a alma deles, para o espírito deles, entende? Então, às vezes a gente fica com tanta preocupação, meu filho, você tem que comer verdura, meu filho, você precisa se hidratar, mas você está preocupada também com o alimento que ele coloca na sua alma, através dos seus olhos, através dos seus ouvidos, através daquilo que ele inala? Você está fazendo isso? Você está tendo essa preocupação? Olha só, uma mulher sábia, ela é chamada para edificar. Ela é chamada para edificar a sua casa até com aquilo que se toca no celular dos filhos. Até isso, você tem sim que vasculhar. É sua função instruir. Não existe isso, gente. Não existe. Às vezes a gente diz assim, mas já é grande, vai ficar em cima. Tem que instruir, ensina o menino no caminho em que ele deve andar. Agora, quando é a mãe que precisa ser liberta das músicas aí, né? Aí já tem que fazer um processo de libertação mais apurado. Só o sangue do cordeiro. Então, esse negócio, minha filha já é jovem, meu filho já é jovem. Não, eu confio neles. Eu não preciso vasculhar o que tem no celular deles. Eles não precisam me mostrar, eles não me dão satisfação. Deve sim, eles moram na sua casa. E você é responsável por eles. Agora, uma vez que eles já são de maior, já não estão dentro da sua casa, já são independentes, ok? Eu até concordo. Mas fora isso, por causa dessa permissividade, é que a gente vê muitos jovens se perdendo. Muitas coisas acontecendo dentro do próprio teto, debaixo do próprio nariz, como se diz, né? E muitas vezes, as pessoas lá fora estão sabendo, os pais são os últimos a saber. Por quê? Porque falta acompanhamento, falta posicionamento. É muito forte isso aqui, olha só. A Rosângela falando, meu filho está afastado. Antes ouvia muito louvor.
Agora, só música de animes, meu Deus. Não entendo porque é chinesa, mas não gostei quando ouvi. Pedi a ele para não escutar. Essa questão aqui dos animes, né? Animes, isso aqui é muito forte, é diabólico e precisa ser investigado. Inclusive, como eu sempre tenho sugerido para vocês, eu já deixo aqui do meu lado, que eu estou lendo esse livro aqui, Libertando os Nossos Filhos. Esse livro aqui tem um capítulo, Rosângela, que vai falar somente dos animes. E você vê que isso é uma cultura, na escola estuda sobre isso. Estuda e apresenta isso aqui como artes. Mas como a gente sabe que a arte não é neutra, tem alguma influência aí, o que é que nós temos que fazer? Ensinar os nossos filhos. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir que os nossos filhos não acessem. Até porque, né? Todo mundo está falando sobre, eles estão vendo, mas eles precisam ser ensinados. Ensinados. Isso é muito triste. Eu sei o que é isso porque aqui, por exemplo, na minha casa, quando minha filha mais velha morava comigo, ela acabou se afastando também da presença do Senhor na época da pandemia, né? O baque, né? E tal, a gente sabe que as coisas já vão acontecendo aos pouquinhos e muitas vezes procura uma brecha. Eu costumo dizer que ela está lá buscando, gerando testemunho, para quando ela voltar ter um testemunho bem grande. Mas enfim, embora ela tivesse se afastado, embora ela estivesse morando aqui na nossa casa com 21 anos de idade, com mais de 21 anos, né? Mesmo assim, aqui a gente não permitia. E hoje ela sabe, ela vem aqui com o marido dela, ele já sabe. Aqui na nossa casa a gente não ouve música, a gente não ouve música mundana. Então, se ela quiser ouvir, ela ouça fora da nossa casa. Então, sempre teve essa cobrança. Uma vez ou outra via começar a ouvir uma coisinha. Se a gente não se posicionar para dizer, ei, aqui na nossa casa as coisas funcionam assim. Se você fugiu desse caminho aqui, então você não vai vir trazer o seu achismo, o seu pensamento para aqui, porque aqui já funciona assim, e aqui tem pai, aqui tem mãe, aqui tem líderes espirituais, e nós não vamos permitir. Porque isso aí é contra, porque isso aí é não sei o que, porque eles ficam tão cheios de leis, né? As leis, porque fica tão assim, embutidos na cabeça, porque isso aí é intolerância religiosa, não sei o que, deixa ser o que for. Mas aqui na nossa casa é assim que funciona. Então, se a gente não bate de frente naquele sentido de se posicionar com autoridade, não é brigando com autoritarismo, nada disso não. É assim desse jeito. Então, a gente não está criando os nossos filhos para viverem eternamente junto conosco. Então, por que muitas vezes a gente saiu da casa dos nossos pais? Porque tinha coisas também que a gente não concordava, e a gente dizia, na nossa casa a gente vai fazer melhor. Quando vai para nossa casa, para nossa realidade, a gente vê que a gente já está em uma outra posição, né? Na posição que os nossos pais estavam. Aí a gente passa a entender muito dos comportamentos que os nossos pais tinham conosco, mas eles geralmente são assim mesmo. Eles vão rebater, eles vão resistir, mas na sua casa precisa ter uma autoridade. Essa autoridade é você, é seu marido, são vocês dois. Então por isso que trabalhar, andar em unidade de propósito é o ideal, mas infelizmente às vezes as famílias não são assim. Porque tem lares divididos, a batalha fica mais travada ainda, porque às vezes um está dizendo vai e o outro está dizendo não vai. Um diz puxa para um lado, outro diz puxa para o outro. E aí como é que faz? A mulher como estrategista é na oração, é no jejum, é na sabedoria, e tem que buscar discernimento, porque o modelo da minha casa não vai servir para o seu, se você tem um lar dividido. Então não vai funcionar. Só que a gente tem que ir estabelecendo limites na vida dos nossos filhos. Nós temos, inclusive, esse trabalho, ele precisa sendo feito desde pequeno, porque fica muito mais difícil depois que o filho está grande, você resolve se posicionar e você quer fazer, sabe, a facão. De uma hora para outra você quer que tudo mude. Não vai mudar assim. Não vai ser. É por isso que você tem que fazer o trabalho de formiguinha, tem que ter paciência mesmo, tem que pedir ao Senhor o dom de você ir digerindo as coisas no discernimento, para que o Senhor vá te dando direção.
para que você seja longânima, como diz a palavra de Deus, que é um dos frutos do Espírito que nós precisamos ter em nossa vida. Então é sobre essas coisas aí. Então nós precisamos estar investigando e olhando. E outra, repreendendo, porque o Senhor nos deu autoridade para isso. Você é autoridade na sua casa. Então você pode muito bem, tá vendo, seu filho tá fazendo isso, repreenda, anule, ore, porque você é autoridade espiritual. Ore repreendendo toda a influência que vem pelas músicas que o seu filho na desobediência está ouvindo. Peça ao Senhor para tocar no coração dele. Não existe nada que a oração não possa romper. Então, olha só, isso aqui é desse jeito. Tem 18 anos, mas falei, enquanto estiver na minha casa, dentro da casa não vai ouvir. É esse o posicionamento que tem que ser. Então, é assim. Agora tudo, as palavras da modinha, sabe por quê? Porque os influencers estão falando, os influencers. É uma mãe tóxica. Às vezes eles não sabem nem o que significa isso direito, mas eles estão reproduzindo porque há uma coletividade. As mães que são mais, digamos que tradicionais, são tóxicas, são controladoras. É isso e aquilo outro. Meu Deus, é desse jeito. São todos iguais, só mudam o endereço, como se diz o ditado. Então, o que você precisa fazer é purificar a atmosfera musical da sua casa. Então, através do detox, ele proporciona isso também. Principalmente sendo esse mês, como eu estou falando, né, em que o louvor ele é usado como arma de guerra. É o primeiro mês, inclusive, é o louvor que abre. Você vai ver que, olha, como Deus ele é intencional e quanto ele vai orientando as coisas. Nós estamos no primeiro mês bíblico, o mês de Nissan. A arma, estratégia aqui de guerra é a adoração, é o louvor. O louvor, ele abre portas para a libertação. Como também, se ele não for utilizado para glorificar o Senhor, se for um louvor às trevas, ele vai bloquear o acesso para a adoração. Então, olhe a força da música. Então, quando você vai cultuar, por exemplo, na igreja, qual é o primeiro recurso, a primeira ferramenta que se usa no decorrer do culto? Geralmente, os cultos se iniciam com o louvor. Depois da oração, né, que é a preparação, a atividade do culto em si se inicia com o louvor. Então, aqui é onde está o que é muitas vezes difícil de nós inculcarmos na cabeça dos levitas sobre a responsabilidade que eles têm no culto. Isso é tão sério que o Senhor separou pessoas específicas para trazer essa atmosfera, para gerar isso dentro de um sacerdócio. Nós vamos ver que Israel, ela tem 13 tribos. 12 estão em atividade no campo de batalha. Uma foi separada exclusivamente para o sacerdócio, para trazer essa unção, para trazer essa glória, essa atmosfera. E essa atmosfera do sacerdócio recaindo sobre o louvor, esse louvor vai estar debaixo da autoridade do nosso Deus e todos os grilhões vão sendo quebrados. Quantas pessoas que são libertas quando ouvem uma música? Quantas pessoas que são libertas, quebrantadas na igreja por causa da música que se ouve? E quantas pessoas que saem contaminadas, pior do que entrou, porque o levita está lá cantando músicas que não adoram, nem bendizem o nome do Senhor. Se nós formos olhar para essas músicas gospels, muitas músicas vazias de Deus e cheias de homem, cheias da alma, cheias de histórias, e não se vê sequer passar de longe a unção do Espírito Santo. Até sobre isso nós temos que ter discernimento. A música que nós gostamos de ouvir precisa ser a música que exalta o Senhor Jesus acima de todas as coisas, porque diante do poder dele, do nome dele, todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará, e não tem entidade maligna que permaneça de pé nas nossas casas, quando as nossas casas são tomadas por louvores que engrandecem o nome do Senhor. Observe qual foi a maior tragédia do povo de Israel: perder a arca, perder a presença, perder a glória. Então, não podemos deixar a glória ir embora das nossas casas. Não podemos. É por isso que nós estamos aqui nesse detox. É por isso que nós estamos fazendo limpezas nos cômodos da nossa alma. E esse é o tempo em que o Senhor está nos chamando para fazer uma limpeza digital, literalmente.
Fazer uma limpeza digital nos aparelhos dos nossos filhos, através da oração, trazendo consciência para os nossos filhos para fazer essa limpeza, arrancar essas coisas que não condizem com aquilo que o Senhor tem de promessa para os nossos filhos. Então, profeticamente, você que está passando por situações assim, em que o seu filho ele está resistente, você tem que entender que você não está lutando contra o seu filho. Não é contra ele, não é contra as emoções dele, é contra quem está manipulando ele, é contra quem está influenciando ele. Então não vai adiantar você chegar para bater com ele de frente, porque você só vai arranjar briga, principalmente se você for sem sabedoria. É por isso que você tem que fazer uma cobertura de oração. Você precisa literalmente usar a fé mesmo. Aí tem gente que vai dizer coisa de maluco. Pois bem, ato profético já está dizendo é fé, profético, ó, profé. Então é uma fé que você está gerando naquilo que você não está vendo, mas você está crendo. Então você tem boca profética, você tem poder, você é uma atalaia dentro da sua casa. Então eu incentivo você a orar no celular e a expulsar a influência, consagrando fone, caixinha de som, seja lá o que for. Cancela as palavras de maldições cantadas. A atração espiritual é maligna que muitas vezes veio proveniente de uma música que o seu filho ouviu, que talvez você nem saiba que ouviu, mas não custa nada. Era assim que Jó fazia. Jó, ele sacrificava pelos filhos, mesmo sem saber se os filhos pecaram ou não, porque ele dizia como para o Senhor: quando eles se reúnem, pode ser que eles façam algo que não agradem ao Senhor, então eu já vou estar aqui na brecha pelos meus filhos. E a motivação não tem que ser a mesma de Jó, aqui é onde já entra, né? Porque a motivação de Jó, muitas vezes ali estava no medo, porque tinha medo de que os filhos pecassem, mas esse medo não era um medo preventivo, protetivo, enfim, já entra em outras situações, e interpretações também. Mas o que eu quero trazer para você aqui é sobre a importância do seu posicionamento, de você estar consagrando os seus filhos, orando pelos seus filhos. Então você vai profetizar a palavra de Deus sobre a vida dos seus filhos, declarando que tudo aquilo que é bom, que é verdadeiro, que é puro, que é amável, que seja isso que ocupe a mente dos nossos filhos. Ore pedindo ao Senhor isso. O Senhor, ele é poderoso para fazer, e é você que gera. Não é sobre Deus querer fazer ou não. Deus, ele quer, mas ele deu em você, ele colocou em você essa autoridade. Quando Jesus, ele vem ao mundo, ele veio para dizer aqui, ó: arrependei-vos e crede no Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é muito mais do que Jesus morreu na cruz para te salvar. Jesus já falava do Evangelho do reino de Deus antes até mesmo dele morrer da cruz do Calvário. Então não tem essa do Evangelho do reino ser para depois que Jesus morreu, não, porque ele já veio restabelecer o reino que foi perdido desde lá do Éden. O domínio que o homem tinha, que Adão tinha, que perdeu por causa do seu pecado, por causa das escolhas erradas que ele fez, porque ele queria também estar no lugar de Deus, porque Deus disse não coma, e ele foi enganado exatamente por quem? Por Lúcifer, exatamente pela serpente, que estava ali trazendo aquela ideia de eu também passei por isso que você está passando, agora vamos nos juntar. E acabou fazendo o quê? Manipulando Adão, e Adão caiu e tal. Então, foi o próprio pecado de Adão. Não pode também colocar a culpa em Lúcifer. Tem a influência. Isso é a minha decisão. Eu que decido a música que eu vou ouvir dentro desse contexto do tema que eu estou falando. Então, não é sobre isso, não é sobre, mas eu fui influenciada. Não é sobre isso, não. É sobre entender, eu posso ser influenciada? Posso, mas eu tenho um poder de decisão. Domínio próprio precisa estar ativado. Nós temos que buscar isso. Nós temos que ter discernimento. Eu sempre falo, quando Deus, ele nos coloca diante de situações, quando ele permite, porque todas as coisas vão ser permitidas pelo Senhor, mas é o seu posicionamento que vai fazer a diferença. Não adianta você dizer, Senhor, me tira desse lugar. Deus vai dizer, você tem perna, vá, levante. Porque eu não estou aqui para fazer por você aquilo que é possível a você. Eu vou fazer o sobrenatural. Eu estou gerando por você. Eu estou gerando em seu favor, a partir do seu posicionamento. Não adianta dizer, Senhor, me ajuda a sair desse laço, dessas músicas, que eu não consigo parar de ouvir essas músicas. Mas Deus não vê nenhum esforço.
Aí quer que Deus chegue lá com o braço dele, puxe e coloque do outro lado. Mas a sua natureza contaminada vai voltar para o mesmo lugar, porque essa é a tendência. Então tem que ver qual é a raiz. Qual é a raiz? A raiz é uma dependência emocional que está sendo alimentada por aquela música. Vai tratar da dependência emocional, que é melhor do que você querer resolver tirar a música sem tratar da dependência emocional. Aí a dependência emocional vai achar outro lugar para ser alimentada. Não vai ser na música, vai ser na comida, vai ser em outro lugar. Simples assim. Então nós temos que entender que Deus, Ele nos levantou para isso, para nós dominarmos. Quando a Bíblia fala sobre nós pisarmos a cabeça do leão e a serpente, fala de domínio próprio. Esse é o manifestar do reino de Deus. Porque Deus deu ao homem poder e autoridade. É só a gente pensar no primeiro Adão, no segundo Adão. Vamos lá, no segundo não, no último Adão, né? Jesus, o último Adão. Então quando a gente vê as ações que Jesus fez, e Jesus disse assim, ó, você pode fazer obras maiores do que essas que eu estou fazendo. Jesus, ele curou o leproso, deu vista ao cego, levantou defunto, mandou o vento e o mar se acalmar, e ele mesmo disse, você pode fazer coisas maiores do que essas que eu fiz. Então isso significa, se ele é o último Adão, o primeiro também não era fraco não, né? Porque esse veio diretamente de Deus. Ele foi exatamente a imagem e criatura, nem semelhança de Deus. Ele foi, porque Deus disse, ó, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. A partir de então, os que vieram depois de Adão, já são de acordo à semelhança de Adão. Adão como? Caído. Aí Jesus vem para restaurar essa identidade que Adão perdeu, e os que nasceram depois de Adão, nasceram com a identidade de Adão. Aí Jesus vem para restaurar essa identidade, e agora nós somos o quê? A imagem e semelhança do Filho de Deus, aquele que morreu sendo o único, mas ressuscitou sendo o primogênito, porque ele nos resgatou, ele nos trouxe de volta à filiação com o Pai. E ele diz, ó, a mesma autoridade que foi dada para Adão está agora sendo devolvida a vocês. Então nós temos que usar as situações. Quando Deus permite que nós entremos em situações de tentações, nós temos duas escolhas. Ou nós usamos a autoridade para combater aquele mal e nos posicionarmos diferente, ou cedemos à tentação. Quem estiver mais alimentado vai vencer. Simples. Quem estiver mais alimentado vai vencer. O que está alimentado é a carne, a tentação vai vencer. Quem está mais alimentado é o espírito, então a autoridade vai ser usada. Saber usar a autoridade. Isso vai fazer toda a diferença. Mas o que é que o inimigo muitas vezes quer fazer? Podar a sua autoridade. Muitas vezes não se ensina na igreja como se usa autoridade. Não se instiga isso nos filhos. Os filhos não sabem, as crianças não sabem usar autoridade. Por quê? Porque a mãe não sabe, o pai não sabe também, como que vai ensinar? Olha quanto isso é sério. Então a música também, ela afeta os nossos filhos no espiritual. Né, músicas com letras imorais, músicas com conotações violentas, sensualidade, rebeldia, tudo isso aqui vai abrir legalidade no mundo espiritual. Então vai criar brechas para opressões, para pesadelos, para insônias, para confusão mental. Então essa aí tem sido uma das ferramentas mais poderosas que Satanás tem usado para ativar o espírito de rebeldia, de uma identidade perturbada, confusa e libertinagem sexual. E o que é que a Bíblia diz? Ai daqueles que fizerem tropeçar um desses pequeninos. Ai desses compositores que estão fazendo esses pequeninos tropeçarem. Ai desses pais, dessas mães que não estão prestando atenção sobre as influências que têm vindo sobre os filhos e têm feito os filhos tropeçarem. O ai de Deus é terrível. A justiça de Deus, simplesmente. A justiça de Deus. Eu costumo sempre dizer que o pecado em si, ele já é a maior maldição que possa existir. E ele já carrega em si as consequências. O ai de Deus vem na consequência, no princípio, aquilo que eu planto, aquilo que eu colho.
Então, é aquilo que eu planto que eu vou colher. Então não tem para onde correr. Quanto mais tempo eu planto, quanto mais sementes eu planto, mais eu vou colher dentro daquilo que eu plantei. Uma hora ou outra, a conta vai chegar. Então, letras muitas vezes que vão vir carregadas de tristeza, de solidão, de erotização, que vão mexer no emocional da criança. Então vai afetar o humor, a autoestima das crianças, dos adolescentes e jovens aqui também, entrando em questões de ansiedade, de comparação, de depressão, tudo isso alimentadas por playlists tóxicas. Meu Deus. E no físico? O físico vai ser o seguinte, o corpo, ele reage ao mundo espiritual. Então, o corpo também ele vai responder às músicas. Então, você vai ver aí muitas músicas que mostram, batidas aceleradas, batidas violentas, que isso vai também afetar diretamente o coração, as batidas do coração, irritação. Gente, um lugar agitado por uma música, aquilo afeta. Uma música, ela tem um poder de mexer na frequência do ambiente. Gente, você quer ver uma coisa que muito me incomoda, que eu não suporto? Quando chega a época de Natal. Gente, eu evito ir em certas lojas, em certos lugares. Olha, eu vou dizer pra você, quando eu vou, isso aqui não é de agora, né? Sempre fui. Naquela loja pode ter a roupa mais bonita, mais barata daqui, eu que quero que seja recheada de ouro, que a linha seja fio de ouro. Mas se tiver aquelas músicas, com aquela pressão, com aquela agonia, gente, eu prefiro não ir, porque eu me sinto perturbada. E outra, a música dentro do comércio, ela é usada com uma intencionalidade. Nada nesse mundo é neutro. Você vai ver, quando chega a época de Natal, todos os objetos ali são de decoração natalina. E a música tá o tempo ali, Hare Krishna, Bingo Bell, sei lá o que é. E fica aquela perturbação. A gente sai dali, a música era pra ficar lá, mas a música vem atrás da gente. Igual como, eu acho que foi esqueci o nome dela aqui agora, meu pai, que falou sobre a música Chiclete. É isso mesmo, que gruda no nosso juízo, fica, o tempo todo. E a gente fica mascando. A música não sai. É uma perturbação. Tudo isso aqui é estratégia. É estratégia do maligno. Então, quando o Espírito Santo também, ele vai utilizar do louvor, porque o louvor tem esse poder, a música tem esse poder. Não é sobre nós falarmos mal do que a música faz, é sobre a influência de quem está usando a música. Então, o Espírito Santo, na influência da música, aquela frase vai tocar. Quantos testemunhos eu já ouvi desde a infância de pessoas que se renderam aos pés do Senhor porque ouviram simplesmente aquela frase: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Olha a essência dessas músicas, olha a essência, o chamado. Venha como você está. E muitas vezes bêbados entrando na igreja porque ouviram um trecho daquela música, chega arrepia de nós falarmos. E nós hoje não vemos mais esses louvores cantados dentro das igrejas. Muitas vezes nós vemos outro tipo de música que não atrai a presença, que mexe nas emoções, que apenas aplaudem o humanismo, que aplaudem a alma, mas não toca no profundo para fazer a verdade do evangelho, das boas novas de Cristo, fazer com que essa pessoa se posicione, que use a sua autoridade para dizer: eu abandono o pecado e eu escolho a Cristo. Por que está tão difícil? Está tão difícil hoje haver conversões dentro das igrejas por causa das contaminações, os altares contaminados. E o Senhor tem cobrado isso propriamente. De mim o Senhor tem me cobrado. Quantas vezes nós somos os contaminadores do altar e nós não temos esse discernimento? Quantas vezes o altar da nossa casa está contaminado porque nós estamos deixando que qualquer música paire sobre a ambiência e traga uma atmosfera que não é a atmosfera da frequência do Espírito Santo de Deus. Então essa repetição de palavras vai afetar também, vai atuar como profecias autorrealizáveis no cérebro. Músicas que vão trazer à existência aquilo que está sendo dito. Porque músicas nada mais, nada menos são do que palavras cantadas.
São palavras debaixo de melodias. Então a força ainda é maior. Se a palavra em si ela já tem uma existência, ela tem o poder de trazer a existência. Imagina só, junto com a frequência, com a melodia, o que isso vai provocar? Além do mais, a identidade, a criança vai sendo forjada dentro de uma esfera que as músicas vêm zombando da fé, exaltando o corpo, né? O que vai promover adultério, fornicação, pornografia nas músicas, meu Deus, explícitas. E você vê que é uma estratégia tão terrível que eu me lembro de músicas da infância. E olha que a gente até considera, comparando com, eu pelo menos, comparando com as músicas que se propagavam na infância, com as músicas que se cantam agora, que as crianças estão tendo acesso aí descontroladamente, a gente dizia assim, as músicas da infância eram músicas seguras para se ouvir, mas não eram. Não eram. Quando eu penso que aquelas épocas, daquelas lambadas, daquelas músicas, gente, tinha uma tal de uma música, acho que era Luiz Caldas, se eu não me engano o nome, que cantava assim no negócio de uma bala, né? De uma bala que tinha um nome, não sei se vocês se lembram. Aí a música dizia assim, ó, já chupou, aí dizia o nome da bala, tipo, é uma bala, gente, é uma bala, então é uma bala gostosa, é difícil até não gostar. Então, trazendo tudo aquela música, aquela fala, aquela letra subliminar, aquela mensagem que entra ali, tudo abrindo portas para promiscuidade sexual, tudo abrindo porta para pornografia, uma pornografia escondida. Hoje a gente vê que está tudo exposto, a verdade é essa. Claramente as crianças cantando, rebolando, descendo ao chão, e a gente está vendo os adultos aplaudindo. São pais levando os filhos para esses shows e instruindo, vestindo as crianças dessas roupinhas. Ai daqueles que fizerem um pequenino meu tropeçar. Ai daqueles, melhor fora que pegasse uma coisa pesada, uma âncora pesada, se jogasse, prendesse no pescoço e se jogasse no mar, para de lá de baixo nunca mais sair, para viver lá no seu próprio orgulho, já lá com o Leviatã. Aí já é interpretação minha. Pois bem, porque a Bíblia está dizendo um ai daqueles que fizerem um desses pequeninos tropeçarem. Ai, as consequências vêm, e o ai de Deus é muito sério. É muito sério. Então, além de todas essas questões aqui, ainda vem essa distorção da identidade promovendo o pecado. Então, as entidades, o tempo todo, elas vão promover o quê? O pecado. O pecado. Então, a promiscuidade sexual vai ser o tempo todo levantada. Daí vem as consequências depois. Observa, gente, essa geração que ouviu, que dançou, né? As musiquinhas vai descendo na boquinha da garrafa, né? Do El Chan, essas músicas todas profanas. Hoje a gente vê aí, se o Senhor não encontrou pelo caminho, se não houve arrependimento, confissão de pecado, vamos ver, mães solteiras, né? Fornicadoras, né? Casamentos que entrou na fornicação, que não é casamento, é fornicação. Casamento é casamento. Casamento é no altar do Senhor. Não foi no altar do Senhor, é fornicação. Infelizmente não tem para onde não tem como a gente criar aqui uma imagem bonitinha. Então, geramos profeticamente o casamento, mas no espiritual está na fornicação, está no pecado. Então, a gente vai ver aí as consequências. Quantas pessoas que hoje têm sua identidade completamente distorcida, assumiram uma identidade irreal, uma identidade que não condiz com o que ela nasceu para ser, enganada achando que se descobriu, quando na verdade está mais perdido do que outra coisa? Então, tudo isso aí, aí as coisas vão entrando com um senso de normalidade, aí começam a chamar de normal aquilo que Deus chama de pecado. Pecado é pecado desde a fundação do mundo, e sempre vai continuar sendo. E quando se levanta alguém para pregar contra o pecado, quem está no pecado se infla logo, se incha. Pois bem, já está contaminado. E entendendo que nesse tempo profético, nós estamos no mês de Nissan, que é o primeiro mês do calendário bíblico, é o mês da renovação, é o mês dos recomeços, é o mês de libertações profundas acontecerem. Por quê? Porque lá em Êxodo 12, Deus vai ordenar a libertação do povo do Egito no mês de Nissan.
E mais adiante ele vai dizer para Moisés, olha, a partir de hoje, esse mês aqui é para vocês o primeiro mês do ano. Então, cada ano que os ciclos se encerram, um novo ciclo se abre. Então, esse novo ciclo se inicia com libertação, com sangue nos umbrais das portas. E qual foi a tribo que marchou à frente nessa libertação? A tribo de Judá. Então a tribo de Judá, sabe qual é o significado dessa tribo? Louvor. É o louvor que abre caminhos para a libertação dos nossos filhos. Desde o primeiro dia de iniciação, eu disse, gente, seja intencional com os louvores. Coloquem louvores de libertação nas suas casas. Cantem mais louvores de libertação. Seja intencional. Você está gerando a libertação dos seus filhos com o louvor que você permite, que você coloca dentro da sua casa. O louvor tem o poder de purificar o ambiente. Talvez você tenha um marido que não é cristão, aí você coloca um louvor, ele volta lá e contamina um ambiente, ore, expulse. Essa é a batalha que você vai ter que fazer, que enfrentar até o dia que ele se render aos pés do Senhor conforme a vontade dele. Lá em Números 10, no versículo 14, vai mostrar que exatamente a tribo de Judá era ela que marchava à frente do acampamento. Volta lá na live que eu falo da tribo de Judá, para você entender um pouco mais sobre essa tribo, para que você possa copiar, para que você possa ter essa tribo como modelo, para que você hoje use essas estratégias entendendo qual é a sua posição no campo de batalha, para que você possa se posicionar e agir. Então você precisa ser um ajudar dentro da sua casa, mamãezinha. Você precisa ser essa ajudar na sua casa. Então quando o louvor vai na frente, o Egito não vai segurar os seus filhos. Não vai. Seja profética nisso. E outra, não fique presa ao que você está vendo agora, não. Não viva daquilo que você vê. Viva daquilo que você crê. Gere isso, é fé. É fé. Hoje você pode estar vendo seu filho aprisionado, mas não acredite que ele vai continuar desse jeito o tempo todo, não. E nem tampouco use, a Deus proverá. Meu filho está nas mãos de Deus, mas você não guerreia por ele, porque você acha que ele é de maior, não precisa. Não jejua, não ora, não consagra os objetos dele, não declara, não ativa aquilo que você entende que é promessa de Deus para ele. Seu filho tem promessa e você está deixando essa promessa morrer, porque você não está se posicionando. Ei, você precisa ser um Judá dentro da sua casa. O Egito não pode segurar seu filho se tiver um Judá posicionado, se tiver uma levita posicionada na autoridade do Espírito Santo. Olha só, Juízes capítulo 1, versículo 2, o próprio Deus falou, eu porei Judá na frente. E quem está na frente? O leão da tribo de Judá. Jesus fazia parte dessa tribo aqui. Você sabe disso aqui? Então, preste atenção, ele vem de uma linhagem, dessa linhagem. Então nós temos que tomar esse posicionamento, principalmente, com maior intencionalidade ainda, sobre os nossos primogênitos. Entenda, o louvor, ele não é apenas uma expressão. Não, não é. Não é uma musiquinha. Ai, que música, que louvor lindo. Não é. Lindo é o de menos. É uma arma de guerra. É uma arma espiritual. Então a música, da mesma forma como ela se torna uma arma na mão do inimigo contra os nossos filhos, sendo o inimigo aí o regente da adoração do céu, ele sabe muito bem o poder que está na música, como eu já falei. Então músicas seculares ele vai usar com letras sensuais, com violência, com orgulho, com rebeldia, com miséria, propagando o crime, para trazer essa atmosfera de opressão nas casas, nas mentes dos filhos. Ele vai buscar entrar nas casas pelas playlists aí dos Spotify da vida, dos YouTube da vida. Ele vai fazer de tudo para se infiltrar nos celulares, nos fones de ouvido, seja lá onde for. Ele vai fazer de tudo, sendo aí muitas vezes músicas consagradas, com mensagens subliminares diretas, com invocações espirituais, com invocações, com pactos ocultos ali, mas que estão sendo reveladas através de uma mensagem subliminar. Mas a música também, ela pode ser uma ferramenta, uma arma poderosa na sua mão, e você tem que saber usar essa arma. Então, há consequências também quando você usa essa música com intencionalidade. Quando você usa essa arma de guerra para trazer essa influência espiritual para sua casa. E o seu papel é exatamente fazer isso. Assim como o cordeiro, ele foi sacrificado em Nissan, e o sangue, ele foi colocado nos umbrais das portas, e o anjo da morte não entrou nessas casas.
As músicas que promovem morte não devem, não podem entrar na sua casa. Se tiver um atalaia, se tiver uma mulher posicionada, essas músicas não vão gerar a influência que o inimigo quer que se gere. Mas para isso tem que ter uma mulher posicionada. O louvor, hoje, ele é também como o sangue que marca os nossos filhos para o livramento. Então nós temos que atrair a adoração ao Senhor para as nossas casas. Esse é um tempo de você trazer para dentro das suas casas músicas de libertação, músicas que falam do sangue de Jesus. Já pensou sua casa ser gerada o tempo todo dizendo nada além do sangue de Jesus? Alvo mais que a neve. A gente canta essas músicas de mês em mês. De mês em mês nas ceias, e o sangue de Jesus fica lá, ó, só passa de mês em mês, e os ataques estão vindo, e a gente não está ligada o tempo todo, porque muitas vezes é essa sensação que se tem, que as pessoas pegam a Santa Ceia e usam como um ritual, como um ato que tem que fazer ali mensalmente, e tem pessoas que não conseguem cear na ceia, no mês, deixa para o outro mês, e não ligam para isso, mas não sabem o poder desse ato profético, meu Pai do céu. Mas enfim, cada música que sai da sua casa, ela é uma espada no mundo espiritual. Quero que você entenda isso aí. Por isso que você precisa liberar o louvor com entendimento. E esse louvor, ele vai ativar a cobertura espiritual sobre os seus filhos. Cante com seus filhos. Toque músicas que atraiam a presença do Senhor para sua casa. Você precisa colocar o louvor como arma de guerra. Lá em 2 Crônicas, o capítulo 20, o versículo 21, você vai ver lá a passagem em que os levitas, né, os cantores, eles vão à frente do exército. E quando os cantores vão na frente do exército, o que foi que aconteceu? O Senhor lutou por eles. Foi o próprio Deus que guerreou, o Senhor dos exércitos, o leão da tribo de Judá. Foi ele que guerreou a guerra do povo. Lá em Atos, capítulo 16, versículo 25, vai contar a história de Paulo e Silas. Louvavam e as cadeias se romperam. As cadeias que prendem os seus filhos têm que se romper pela força do louvor que sai da sua boca, que emana pela sua casa, que está impregnado na atmosfera, no ar, dentro da sua casa, nas paredes. Você precisa impregnar a palavra, o louvor, a palavra cantada, a palavra de Deus cantada. Não estou falando de palavra cantada porque tem aí uma coisa de música infantil que é palavra cantada, né? Que tem suas questõezinhas, mas oremos para o Senhor nos dar discernimento. Você tem que entender que o louvor, além dele quebrar atmosferas, ele vai quebrar maldições e ele vai expulsar demônios. Porque nenhum demônio vai ficar confortável em um lugar onde o nome de Jesus é entronizado o tempo todo. Ele vai ficar rondando, imitando um leão, mas ele não vai chegar. Ele não vai se aproximar. E hoje o chamado para você é exatamente esse. Para que você tenha esse discernimento, para que você se posicione, a fim de que você possa ajudar os seus filhos na libertação. E às vezes, gente, você está ajudando seu filho na libertação e ele nem sabe, ele não precisa saber. Ele nem precisa saber que você tá nesse processo, né? Não precisa nem saber. Então, hoje é aquele chamado para você, primeiramente, para você substituir as músicas seculares por louvores em sua casa. Você que tem mania, porque tem crente, gente, que acha que não tem nada não. Ok, deixa o Espírito Santo te convencer, não é eu que quero te convencer não, mas eu te trouxe aqui, né, bastante respaldo para te dizer a força do louvor. Agora, se você acha normal, gente, eu não acho normal. Pode me chamar de quadrada, pode me chamar do que for. Eu não acho normal eu fazer uma postagem no meu Instagram, por exemplo, que por trás, como música de fundo, tem uma música secular. Porque eu sei que o inimigo ele é intencional em tudo, então eu procuro ser intencional em tudo também. Eu já deixei de fazer postagens, por exemplo, de momentos que eu estava vivendo, até mesmo de compartilhar para uma pessoa, algo assim, porque no ambiente onde eu estava próximo, porque às vezes você está em um lugar e a outra pessoa está ouvindo no seu som alto, lá no seu paredão, e a música está tomando ali. Então, eu já deixei de fazer postagens que para mim eram importantes por causa disso. Porque eu tenho consciência, mas e quem está do outro lado? Qual a interpretação que vai ter?
E qual a influência que aquela música de fundo vai ter na cabeça daquela pessoa? Quem sabe se aquela pessoa tá com seu capacete da salvação alinhado ali e vai saber discernir, vai saber separar e não vai ser contaminado por aquela influência daquela música. Eu costumo ser o mais criteriosa possível. Lógico que eu falho, mas eu procuro ser intencional. Então nós temos que ser intencional. Esse é o chamado, porque Deus ele é intencional, Satanás também ele é. E a briga toda é exatamente essa. Para que você não é briga entre Deus e o diabo. Não é essa briga, porque, gente, é impossível. Satanás ele já sabe que ele já é um perdedor. Então ele vai fazer o quê? Ele vai atacar você para que você não use a autoridade que Deus te deu. É isso que ele vai fazer. Não é porque ele quer atacar Deus. Não faz sentido. Deus, ele é soberano. Seria muita tolice do diabo querer brigar contra Deus. Não é a intenção dele, o alvo dele não é Deus. Ele não quer atacar Deus. Ele quer atacar a mim e a você, que somos feituras do nosso Deus, para que aquele direito que ele perdeu, eu e você também não tenhamos. Porque ele tinha autoridade no reino celestial, né? Ele tinha autoridade no reino da luz. É tanto que ele é chamado do anjo de luz. E hoje ele se disfarça porque ele perdeu aquela luz. E agora ele quer também fazer com que a gente se distraia. Então, nós temos que entender que a música, como eu coloquei aqui no desafio, uma reflexão, né, o desafio de hoje, a música é uma ponte direta para a alma. Quando nós cantamos louvores e nos enchemos da palavra, nós abrimos espaço para que o Espírito Santo edifique, cure e fortaleça. Mas quando o som da casa é preenchido por músicas que exaltam o pecado, nós estamos permitindo uma contaminação espiritual. E aí vem o chamado. Hoje, escolha o som do céu para o seu lar. Que comece hoje, caso na sua casa não seja assim. Porque isso aqui precisa ser um estilo de vida. Crente que vive de mão dada com músicas seculares está dando brecha e dando as mãos para o pecado. E o salário do pecado, você já sabe qual é? É a morte. Então não permita que o seu filho dê a mão ao pecado e saia por aí, andando dentro da sua casa, passeando para tudo quanto é lado. Se posicione, mulher. Se posicione. E o desafio: substitua músicas seculares por louvores na sua casa, no carro, nos fones dos ouvidos dos filhos. Seja intencional nisso. Oriente as crianças que você já tem um controle maior. Não permita. Simples assim. Não vai ouvir, ponto. Ah, não gosto, não quer saber. Não quer saber, não quer. Se posicione. É sobre isso aí. E você vai fazendo tudo isso aí, lógico, em amor, com sabedoria, sem ferir, né? Sem ferir, sem agressividade, orando ao Senhor. Eu tô falando para vocês, o nosso propósito esse mês é estarmos ungindo o quarto dos nossos filhos, orando o Salmo 91, trazendo proteção para esses quartos, orando por libertação espiritual, por rompimento de cadeias ligadas aí ao que eles ouvem, aquilo que entra pelos ouvidos. Esse é o chamado para nós nesse dia, e que o Espírito Santo de Deus lhe ajude para que você possa fazer. Porque às vezes você pode dizer assim, mas é muita coisa. Não é muita coisa não. É só você entender. Gente, a gente perde 30 minutos, 1 hora voando, acessando lá os rios do Instagram. Perdemos 30 minutos, 1 hora, rápido vai embora. Quando a gente prende a nossa atenção, os gatilhos de atenção que são usados nas redes sociais, na televisão, a gente fica ali, a hora passa rapidinho. Mas a gente não é intencional também. Nós não colocamos a nossa atenção no reino de Deus para parar e fazer pelo menos 15 minutos de louvor intencional com os filhos dentro de casa. Às vezes a gente perde muito mais tempo brigando, discutindo, quando a gente poderia estar levantando um altar de adoração. E às vezes não precisa o filho entender que é isso não. Puxe, chame essa atmosfera. Puxe, promova isso. Gente, há um papel aí e você é uma guardiã sonora dentro da sua casa. Então o som que vai moldar o ambiente espiritual da sua casa vai ser determinado por você, com sua permissividade. E você está sendo chamada para você redimir a sua casa através da música. Comece a substituir aí todas essas playlists que tiver. Faça conforme o Espírito Santo te direcionar.
Não faça porque eu estou dizendo, porque eu estou mandando. Não quero. Não faça. Eu não estou aqui para convencer você. Eu estou aqui para ser porta-voz do Espírito Santo de Deus. E quem te convence é Ele. Se Ele não convencer, quero ver o cabra macho que vai... Eu me lembro logo do meu sogro. Me disse assim, mas se é cabra, por que é macho? Meu sogro sendo ele. Então, que nós sejamos essas pessoas que dão lugar ao Espírito Santo. Olha só, meu filho gosta de dormir ouvindo música e coloca reggae. Pensa só, gente. Reggae para dormir, gente. Imagina só. Aí ontem ele colocou, aí quando eu fui no quarto, ele já estava dormindo. Fui lá, troquei a música, coloquei um louvor e orei por ele e falei ao ouvido dele e disse que ele é abençoado. Aleluia, glória a Deus. Olha só. Exatamente, minha amada Rosângela, é uma guerra travada. Eu orei e abençoei ele enquanto ele estava dormindo, aleluia. Então é isso aí que o inimigo fica furioso. Mas é desse jeito aí. Eu tô criando uma rotina de ir até meus meninos. Enquanto ele dorme, eu oro por ele e falo baixinho no ouvido dele que o amo. É poderoso isso aqui. É poderoso. Comecei a fazer isso e começou a surgir ataques visíveis, claro. O que antes era oculto. O inimigo não tá gostando desse movimento, não. E ele vai fazer de tudo para parar você. Mas continue. Continue, vale a pena. Continue, vale a pena. E comece a criar coragem, Gi, para fazer isso com eles acordado. Ou seja, não é orar no ouvido dele, né? Porque imagina, né? Isso aí são atos proféticos que as mães fazem. Mas, tipo, declarar o amor. Mesmo que isso soe estranho. Todo santo dia, declare eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você vai quebrando as barreiras invisíveis e você vai conseguir acessar o coração dos seus filhos. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Amém, amadas? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por mais uma live, por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais ensinamentos que Ele tem trazido para nós e que o Senhor nos dê direcionamento. Glória a Deus. Olha aí, eu fiz isso ontem, muito bem. É desse jeito aí. É aquele trabalho de formiguinha, todo dia fazendo. Às vezes a gente não vai ver resultado, não. Mas depois você vai ver que já valeu a pena. A verdade é essa. Faça mais e mais vezes. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nesta hora nós rendemos graças a Ti. Ó Deus, obrigada pelo Seu amor. Obrigada, Paizinho, por Tua vontade, pelo Teu favor, Jesus, por Tua misericórdia, Pai. Ah, meu Senhor, eis-nos aqui perante a Tua presença mais uma vez. Eu entro nesta hora em oração junto com essas mães sábias, essas mães posicionadas, essas mães que estão buscando a cada dia se alinhar ao Teu propósito, meu Senhor. Essas mulheres, Pai amado, que estão sendo direcionadas pelo Teu Espírito com ações aparentemente simples, mas ações que vão mudar a realidade dos seus filhos com toda certeza. Ainda que elas não estejam vendo, Senhor, o resultado agora, Pai. Ah, Senhor, fortalece o coração dela, Pai, para que ela continue, porque, Pai amado, eu sei, convicta disso eu estou, que o Senhor, Pai amado, vai completar a obra que o Senhor mesmo já iniciou no coração desta mulher e que está fazendo ela propagar esse amor aos seus filhos através das declarações, através dos atos, dos cuidados, que muitas vezes os filhos acham, Senhor, que é prisão, que é sufocar, mas o Senhor sabe a intenção do coração desta mulher, Pai. O Senhor sabe, Pai. Pai, nós não podemos, Senhor, ser hipócritas de dizer, Senhor, que é fácil, que nós tiramos de letra tudo aquilo que o Senhor nos pede para fazermos. Não, Pai, não é fácil, Senhor, mas nós temos entendido a simplicidade do Teu chamado, quando o Senhor diz, ide por todo mundo, fazei discípulos em todas as nações, pregai o reino de Deus, pregai o reino de Deus em todos os lugares. Mas comece primeiro em Jerusalém, comece primeiro dentro de casa, comece em Jerusalém e passe por toda a Samaria. Ah, Senhor, o coração de todos os nossos filhos serão alcançados. É isso que eu quero gerar profeticamente através desta oração, Senhor, declarando, Senhor, que toda a Samaria, toda a Judeia, Senhor, os confins da terra serão alcançados, meu Pai, porque nós estamos iniciando no lugar certo, nós estamos voltando os nossos corações para os corações dos nossos filhos. Esse é um mês que nós temos feito isso intencionalmente. Oh Deus, e quantas batalhas nós temos enfrentado, quantos ataques
ataque, Senhor, nós temos enfrentado, porque nós estamos, meu Pai, no meio do mês, e o inimigo, ele não quer que nós prosperemos nisso, ele não quer que nós avancemos, ele quer nos paralisar, mas nós estamos aqui pedindo o teu reforço. É o que eu peço nesta hora, Senhor Jesus. Libera os teus anjos nesse tempo específico, os anjos necessários para a necessidade de cada uma dessas mulheres que estão aqui junto comigo. Deus, eu intercedo, por favor, libera os teus anjos, anjos guerreiros, anjos ministros, anjos, meu Senhor, que vão estar abrindo caminhos, fechando outros, anjos que vão estar direcionando, anjos que vão estar segurando nas nossas mãos para que os nossos pés não tropecem nas pedras, anjos que estarão ajustando as nossas armaduras, nos dando cobertura quando os ataques vierem, quando nós formos feridas. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço que neste campo de batalha, o Senhor dos exércitos vá na nossa frente, Jeová Sabaoth, vá na nossa frente, por favor, porque, Senhor, quando nós estamos, Pai, em segurança, que o Senhor está na nossa frente, nós passamos pelos vales, passamos, pisamos, meu Pai amado, nos espinhos, sabemos que o Senhor está conosco, meu Pai amado, ainda, Pai, que todo o exército das trevas se levantem contra nós, nós estamos seguras em Ti, nós estamos fortificadas, fortalecidas, renovadas no Senhor e na força do Seu poder. O inimigo tem feito de tudo para nos parar, Senhor, para matar, Pai, o nosso chamado, a nossa maternidade espiritual, mas nós estamos aqui, Espírito Santo, nos aproximando, nos apegando, nos enchendo mais da Tua sabedoria, dos recursos da Tua palavra, para que nós venhamos, Senhor, assumir o nosso lugar, Pai. Ah, Deus, e nesse tempo profético, nesse mês profético, esse tempo, Pai, de recomeços, meu Senhor, de libertação, de realinhamento, assim como o Senhor ordenou a saída do Teu povo lá do Egito com mão forte, com o sangue nas portas, nos umbrais das portas. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui a clamar pela libertação total dos nossos filhos, porque nós não vamos permitir que os nossos filhos sejam roubados, nós não vamos permitir, Senhor, que os nossos filhos continuem escravizados no Egito. Senhor, nós temos reconhecido aqui a partir, Pai, através do conteúdo desta live, Senhor, que a arma espiritual que o inimigo tem usado, uma delas, Senhor, tem sido a música, uma ferramenta, Pai, que tem contaminado a mente, que tem aprisionado a mente, não apenas das crianças, dos adolescentes e dos jovens, como também dos adultos, das mães, dos pais, meu Senhor, e nós estamos aqui para interceder, Pai amado, ó Deus, reconhecendo que a música é uma arma espiritual poderosa para o bem, assim como para o mal. Nós estamos aqui, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, para tomar posse, Senhor, desta arma, usando, Senhor, ó Deus, essa arma para a libertação dos nossos filhos. Por isso agora, Pai, em nome de Jesus, nós viemos perante o Teu altar pedir perdão, Senhor. Nos perdoa, Papai, nos perdoa por todas as vezes que nós abrimos brechas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todas as vezes que nós abrimos brechas espirituais em nossos lares, quando nós permitimos, Senhor, que músicas profanas, Pai, entrassem, Pai, pelas portas das nossas casas, quando músicas sensuais, violentas e até mesmo mundanas invadissem os ouvidos, os quartos, os corações dos nossos filhos. Nós Te pedimos perdão, Senhor, nós pedimos perdão por todas as vezes que nós mesmas, Senhor, ouvimos essas músicas, por todas as vezes, Senhor amado, que nós não nos posicionamos com autoridade, Pai, para nos posicionarmos e dizer para os nossos filhos aquilo que é errado e mostrarmos o caminho, Senhor, daquilo que é certo. Ah, meu Senhor, porque não basta dizer que é errado, tem que mostrar, tem que conduzir a criança no caminho em que ela deve andar. Nós temos que ser, Pai, os maiores exemplos para os nossos filhos. Nos perdoe, Pai, quando nós fomos a vergonha para os nossos filhos, quando fomos nós, Senhor, que atraímos o pecado para as nossas casas. Nos perdoa e nos ajuda, Pai, a realinhar, a colocar a casa em ordem, a instruir, Pai, o nosso coração na Tua palavra, para que assim nós venhamos corrigir os altares que nós mesmas estabelecemos nas nossas casas, chamando, atraindo a entidade das trevas para agir, Senhor, ó Deus, e trazer uma atmosfera espiritual de trevas, de prisão espiritual para os nossos filhos. Nós queremos cancelar agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, toda palavra cantada, toda palavra que veio através, Senhor amado, de uma melodia, toda palavra que veio junto com uma frequência sonora, Pai, para as nossas casas, toda letra consagrada, Pai, nas trevas, toda entidade, todo espírito dominador, todo espírito de opressão, de depressão, de ansiedade,
todo espírito maligno que entrou através das músicas, meu Senhor, que entraram pelos ouvidos dos nossos filhos, pelos nossos, que contaminaram a nossa casa. Nós te pedimos perdão, meu Senhor, e pedimos agora, Senhor, cancela, Senhor, a força, Pai, cancela agora, em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, que os teus anjos sejam liberados agora, anjos com espadas flamejantes, os teus anjos para cortar, Senhor, e tirar, Senhor, cortando o mal pela raiz, Senhor, corta agora toda a influência, Senhor, toda a influência que ficou na mente, na alma dos nossos filhos, através das músicas seculares, ouvidas, meu Senhor, ditas como normais, meu Senhor, mas o pecado nunca foi normal, e se houve trono levantado que não foi, ao teu nome, Jesus, precisa ser destronado. Deus, eu te peço, Senhor, desperta essas mães, desperta esses pais, meu Pai, levanta o sacerdócio dos homens nas casas, Senhor, homens posicionados perante o teu altar, homens, Senhor, comprometidos com a tua palavra, com o teu evangelho, comprometidos com o crescimento espiritual, emocional e físico dos seus filhos, homens, ó Pai, que tenham compromisso muito mais do que suas responsabilidades de prover o físico, que eles venham prover também o alimento espiritual dos seus filhos, Senhor, Deus, que eles voltem ao estado original pelo qual o Senhor os chamou, para ser o cabeça e não a cauda, Senhor. Deus, eu te peço, Paizinho, começa a fazer esse reboliço nos nossos lares, começa, Pai, a levantar uma geração de homens, Senhor, para estarem intercedendo pelos filhos, se posicionando, sendo eles os exemplos. Levanta, Pai, uma geração de homens, Senhor, que entendem que eles precisam entrar pelo caminho da libertação, Senhor, da restauração das suas histórias, Senhor, tendo as suas mentes transformadas e renovadas pelo teu Espírito, para que assim possam, meu Pai, em nome de Jesus, conduzir as suas famílias ao teu altar. Ó Deus eterno, quanto a nós mulheres, nos ajuda, Senhor, a estarmos, meu Pai, fazendo a base dessa missão tão poderosa que esses homens têm, que é de levar as nossas famílias ao teu altar. Nos ajuda para que nós sejamos, Senhor, sábias o suficiente, meu Pai, para ajudar esses homens a se reerguerem, Senhor, sem querer tomar o lugar deles, mas que nós tenhamos direção do teu Espírito, como o Senhor tem, Pai amado, o tempo todo, ministrado no nosso coração, em cada momento que nós nos encontramos para estudar a tua palavra. Eu oro nesta hora, declarando agora, Senhor, a tua palavra que é fiel e verdadeira. Meu Pai, eu declaro agora que o leão da tribo de Judá vai na nossa frente desse campo de batalha, Senhor, e nós juntamos-nos como tribo de Judá também, Senhor. Ó Pai amado, e levantamos, Pai amado, as nossas vozes em louvor e em adoração, levando a tua palavra cantada para dentro das nossas casas, e essa palavra que vai abrir caminho, Senhor, de vida, de santidade, vai abrir caminho de uma identidade renovada e transformada dos nossos filhos, assim como está escrito na tua palavra, Senhor. Ó Deus eterno, que a tua palavra venha habitar em nossos corações, que da nossa boca saia louvores de cânticos a ti, salmos, hinos, cânticos espirituais. Nós hoje queremos ativar o som do céu, Senhor, sobre as nossas casas, dentro das nossas casas, que todo o quarto, Senhor, dos nossos filhos sejam impactados, que cada fone, que cada celular, que cada playlist, Senhor, seja agora recheada da tua presença e que seja purificada pelo teu sangue. Deus, toca no coração desse adolescente, toca no coração desse jovem, desta criança, Senhor, ó Deus, que está indo por caminhos tortuosos, Senhor, ouvi, Pai amado, o chamado do pai e da mãe, indo por caminho da desobediência. Deus, eu te peço nesta hora, Senhor, que o Senhor vá falando, Pai, ministra pessoalmente no coração deles, meu Senhor, ministra, Senhor, ministra, meu Pai, vai trazendo, Senhor, desconforto quando começarem a ouvir essas músicas que não adoram ao Senhor. Dai um discernimento, Senhor Jesus, na mente desses jovens, dessas crianças e desses adolescentes, para que eles possam discernir, Senhor, aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo, Senhor, carimbado em suas almas, a partir daquilo que eles estão ouvindo. Deus, eu te peço agora, Senhor, libera um espírito de adoração verdadeira, Senhor, libera, Senhor, da vida dos nossos filhos um prazer pela tua presença, libera, papai, libera, Pai, e haja assim, Pai amado, é o que eu clamo, que haja agora, Senhor, uma rejeição natural a essas músicas que corrompem, que desviam o caráter, Pai, dos seus filhos, Senhor, e que diziam também, Pai, o propósito pelo qual o Senhor tem para cada um deles, porque nós sabemos que a música também, ela tem esse poder, meu Senhor, assim como o louvor, Pai, fez os muros de Jericó caírem. Eu peço agora, Pai amado, que assim também seja nas nossas casas, assim como Paulo e Silas cantavam, Senhor, e as cadeias, elas foram se quebrando, Senhor, foram, Pai amado, ruindo ao chão.
Ó Deus, eu declaro agora que toda prisão emocional, toda prisão espiritual, toda prisão sexual, toda prisão mental que entrou por músicas que os nossos filhos ouviram, que caiam por terra agora, sejam agora despedaçadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aqui estamos como mães, Senhor, nos posicionando, Senhor, nesta hora, Senhor, ó Deus, como mães da tribo de Judá, somos intercessoras, somos Neemias, somos sentinelas, meu Pai. O nosso som é som de guerra, é som de vida, é som de autoridade, é som de restauração. E nós estamos aqui gerando agora e declarando: os nossos filhos não serão moldados por Babilônia, nossos filhos não serão moldados pelo Egito, mas nossos filhos serão guiados por Sião. Oh Deus eterno, o altar da adoração da nossa casa será edificado com louvores que adoram e exaltam unicamente ao Senhor dos exércitos, ao grande eu sou. O som do céu, o som do céu será ouvido dentro dos nossos lares e romperá toda a influência das trevas. Os demônios vão sair fugindo, Senhor, e não vão ter coragem de se aproximar sequer, Pai querido, de quilômetros de distância das nossas casas, porque o som ecoará, o som da presença, o fogo do Espírito Santo tomará os nossos lares, o avivamento começará dentro das nossas casas, e nós já estamos gerando, Senhor, esse avivamento em nome de Jesus. Os ouvidos dos nossos filhos serão selados para ouvir a sua voz, Senhor, e não ouvir a voz do mundo. Nossos filhos não são desse mundo, eles são teus. Nós estamos aqui apenas cuidando, Senhor, forjando essas flechas, meu Pai, para que nós possamos, Senhor, lançá-las ao teu propósito, e eles viverão o teu propósito. É isso que nós queremos ativar nas regiões celestes e pedir ao Senhor sabedoria para que nós possamos colocar em prática aquilo que está na tua palavra, porque de nada adianta falar e não fazer aquilo que está escrito, meu Senhor. Nós consagramos hoje, Pai, os ouvidos, a mente, o coração, a alma dos nossos filhos ao Senhor Jesus, e que teu Espírito Santo venha habitar, Pai, onde as músicas, Pai, adoram o teu santo nome, meu Pai. Ó Deus, que o teu Espírito habite, Pai. Ó Deus eterno, que o Senhor seja exaltado e que haja libertação completa aqui agora, em cada casa, em cada ambiente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai. Eu oro pedindo ao Senhor, faz esta oração, esse clamor ecoar pelos portais da eternidade, e ativa, Pai querido, aqueles que estão longe, aqueles que estão desapercebidos. Faz esse clamor, Pai querido, ecoar, ó Pai, por todas as regiões celestiais, meu Senhor, e trazer o efeito, Pai amado, aquele que está pedindo o socorro, aquela mãe que está pedindo a direção, Senhor. Traga esse clamor, Pai querido, para que chegue até ela, Pai, para que ela venha, Senhor, se posicionar também, para que ela venha entender o seu chamado, para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Em nome de Jesus, assim eu entrego mais uma vez, mais uma live ao Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor até aqui me ajudou. Obrigada, Senhor, porque em Ti eu sou mais do que vencedora. Eu sou mais do que vencedora. As coisas já se passaram, tudo se fez novo. Nós consagramos a Ti o nosso altar, Pai, as nossas casas, os nossos filhos, e declaramos: nós estamos em Ti e nós permaneceremos em Ti, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem falado e por tudo que Ele tem feito. Deus continue abençoando cada uma de vocês, mulheres guerreiras, mulheres de Deus. Glória a Deus. Rafael deu uma passada por aqui. Amém. Rafael é um dos meus mentores. Glória a Deus. Você é uma bênção, meu amigo, também. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Olha que poderoso, a Fátima falando aqui, ó: eu sempre fiz isso, ou seja, sempre orou pelos filhos enquanto eles dormiam. Gente, isso aqui é poderoso, e são coisas que nós não podemos perder, principalmente desde pequenininhos. Olha só, todos casados agora. Então pensa que sobrenatural isso aqui, debaixo de uma bênção de uma mãe. E outra, a gente ontem falou sobre a influência das palavras. Imagina você gerando isso aqui nas regiões celestes, conectado com a palavra de Deus. Gente, nós temos um poder extraordinário. E Deus, Ele disse assim, ó: devolvi a autoridade para você, se posiciona agora e usa. Moisés, tu tem o que na mão? É uma vara, Senhor. Ah, é uma varinha qualquer? Não é uma varinha qualquer, não. É uma varinha que se transforma em serpente. É uma varinha que transforma o rio em sangue. É uma varinha, sabe aquela varinha que abre o mar para todo o povo passar.
E o mar não era tipo abrir segundos, não, era tipo horas e horas, porque imagina, era mais de 6.000 pessoas passando, imagina só isso aqui, né? Com passos de crianças e de idosas. Meu Deus, é forte, né? Deus abençoe, minhas queridas, em nome de Jesus. Que Deus, ele ative essa verdade no seu coração, a ponto de você sentir desejo, um fogo ardente de viver essa verdade em Cristo Jesus. E com a permissão do nosso Deus, voltaremos amanhã fazer nossa live em nome de Jesus. Estamos aqui já fazendo a live hoje, 106 live, 106 de 365, eita Deus, estamos chegando ainda, tá um pouco longe do meio do caminho, mas nós vamos até o fim, em nome do Senhor Jesus, se assim for a vontade do nosso Deus, se Ele não nos estiver arrebatado dessa terra, nós chegaremos até o fim, em nome de Jesus. Um grande beijo no coração, um abraço aí do nosso amigo Espírito Santo, e que Deus abençoe a casa de vocês, em nome de Jesus.